O assunto agora é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal pode concluir hoje o julgamento sobre a descriminalização do porte de pequenas quantidades de drogas para uso pessoal. Nós vamos entender mais este assunto com o Lincoln Domingues. O Lincoln, que é advogado especializado em direito constitucional. Lincoln, muito bom dia. Obrigado por atender a CBN nesta quarta-feira. Bom dia, Lucia. Obrigado mais uma vez por disponibilizar o espaço. Lincoln, primeiro vamos detalhar este caso em discussão. Está em trâmite no Supremo há alguns anos já. Já há um placar de votação aberto, inclusive 4-0, goleada, para deixar de se considerar crime o porte de maconha para consumo próprio. Então, queria que você detalhasse este caso, primeiramente, para a gente. Então, Lucia, esse é um caso que originariamente era um recurso extraordinário de um caso individual, de uma pessoa que foi pega com uma pequena quantidade de maconha, inclusive em um estabelecimento prisional, e a partir desse caso o Supremo Tribunal Federal decidiu iniciar uma discussão sobre a constitucionalidade de um dos crimes previstos na Lei de Drogas, especificamente aquele do artigo 28 da Lei de Drogas, tá? Isso é uma informação assim, bastante importante, porque o crime do artigo 28 ele é comumente referido como o uso, como porte para fins de uso de drogas, né? O tráfico de drogas é aquele crime do artigo 33 e não é a constitucionalidade desse crime que está em julgamento. O que se está a julgar é se o porte de pequenas quantidades de maconha tem o condão ou não de dar causa a esse crime do artigo 28 da Lei de Drogas, se isso seria constitucional. É basicamente isso que os ministros estão debatendo. E esse debate, então, já começou há um bom tempo, volta o debate hoje após a anulação já dessa discussão, né? A gente teve adiamento, melhor dizendo, dessa discussão já, então o debate, a princípio, deve ocorrer hoje. E quais as consequências que uma eventual aprovação dessa mudança de dispositivo legal pode trazer para a vida das pessoas? Então, a principal consequência, assim, prática disso, é que pessoas que estejam portando a quantidade que o Supremo Tribunal Federal eventualmente colocar como um limite objetivo para que se considere como usuário, essas pessoas, elas, como regra, não poderão ser presas em flagrante. Porque ainda que o crime de uso de drogas hoje em dia nem tenha penas assim severas, inclusive as penas previstas na lei, elas são medidas bastante despenalizadoras, as autoridades policiais elas não vão mais ter legitimidade para, por exemplo, conduzir a uma delegacia uma pessoa que esteja portando maconha para fins de uso pessoal. Isso, os próprios ministros disseram que estão preponderantes para estabelecer uma regra objetiva. Então, está se falando muito em 60 gramas de maconha, até 60 gramas de maconha, tá? Mas os ministros também estão destacando que pessoas que eventualmente estejam portando quantidades até bastante inferiores a essa, mas que, devido a outros elementos circunstanciais, demonstrem que estão portando essa quantidade de maconha não com o intuito de uso pessoal, mas com o intuito de traficância, de comercialização daquela substância, essas pessoas sim poderão ser presas. E quais são essas circunstâncias comumente, assim, nos casos de tráfico de drogas na vida real? Essas circunstâncias normalmente são a forma de acondicionamento daquela substância entorpecente, são o fato de o indivíduo estar, às vezes, portando muito dinheiro em espécie, em valores pequenos e picados. O indivíduo está portando balança de precisão, faca suja com maconha ali para fracionamento de droga. Então, existirá talvez uma regra objetiva? Provavelmente existirá. Porém, se subjetivamente o indivíduo
estiver aparentando, mesmo dentro dessa quantidade a ser definida pelo Supremo Tribunal Federal, que está ali incorrendo em traficância, no crime daí do artigo 33 da Lei de Drogas, não do artigo 28, ele poderá sim ser preso. 10h09, aí eu te pergunto, Lincoln, o seguinte, é proibida a venda, né, claro, de maconha, é proibida a plantação ou o plantio da maconha em casa, ou seja, se alguém for flagrado com uma pequena quantidade que seja de droga, ele comprou de alguém, ou é da planta que ele tem em casa. E aí o nosso ouvinte Luiz diz o seguinte, mas não tem uma incongruência aí? O cara, para poder cortar ou utilizar, ele tem que comprar de alguém. E ele compraria de um traficante, e aí a venda não é legalizada. Não tem uma incongruência nessa discussão toda? Eu concordo que existe uma incongruência. Talvez o Supremo Tribunal Federal ele nem tenha os meios dentro desse caso para resolver essa incongruência, mas existe sim uma justificativa, Luciana, a minha concepção para essa incongruência, que é basicamente o seguinte, e esse é inclusive o fundamento apresentado nesse recurso extraordinário que eles selecionaram para deliberar sobre toda essa problemática. Essa justificativa é qual? Quando o indivíduo está portando uma pequena quantidade de maconha para fins de uso pessoal, o único afetado por esse porte propriamente dito é esse indivíduo, é a saúde dele, que será ou não afetada se ele vier efetivamente a usar essa substância entorpecente. Pois é, mas ele financiou, né, tráfico de drogas, ele comprou do traficante, ele financiou o crime organizado aqui no país. Pois é, mas crime é o que está disposto na lei e adquirir para fins de uso pessoal não se equipara a tráfico de drogas, mesmo no standard legal de hoje em dia. E concluindo aquele ponto, o racional da lei de drogas para criminalizar as condutas de tráfico de drogas é justamente a saúde pública, a ofensa à saúde pública. É evidente, na minha opinião, que um traficante de drogas ele oferece risco à saúde pública porque ele está comercializando, às vezes, para muita gente drogas. Mas o usuário que está portando para fins de uso pessoal, segundo os fundamentos do recurso da Defensoria Pública, que fundamenta esse processo que o Supremo está julgando, esse indivíduo estaria apenas ofendendo a sua própria saúde. E, por isso, isso não teria uma relevância para fins penais, criminais. Isso não vai impedir o Estado de, por meio de outros mecanismos legais do seu direito, da sua intervenção ali no âmbito do direito administrativo e tal, buscar coibir o uso de drogas mesmo assim. Mas o que está se discutindo é a descriminalização especificamente do uso de drogas lá do artigo 28 da Lei de Drogas. Bom, hoje a posse e porte de drogas para consumo pessoal é considerada infração penal de baixa gravidade. Caso o STF decida que pela descriminalização, aí não teria mais punição alguma. A pessoa seria flagrada com determinada quantidade, estabelecida estabelecida pelo Supremo essa quantidade, e essa pessoa simplesmente não seria nem encaminhada à delegacia, é isso? Se as circunstâncias revelarem que aquela pequena quantidade realmente é para fins de uso pessoal, como não vai mais existir um crime, aí essa pessoa não poderá ser encaminhada à delegacia. Só poderá ser encaminhada à delegacia se as circunstâncias revelarem, apesar da baixa quantidade de droga, que existe ali uma suspeita, na verdade, de traficância e não de uso. E um ponto, até emendando nisso, como você bem disse, Luciano, hoje em dia a pena é baixa, sabe? Sim. Então, eu vejo as pessoas reagindo a esse debate de forma, assim, às vezes até um pouco revoltosa, mas sem saber que as consequências jurídicas de alguém que hoje é pego com pouca quantidade de droga para fins de uso pessoal, elas são consequências de dar risada, tá? O indivíduo, assim, ele vai ali ser conduzido para a delegacia, mas depois ele vai ter que ir lá no juizado especial criminal, ouvir uma admoestação de um juiz, às vezes frequentar algum tipo de círculo de conversa ali sobre conscientização de drogas e tudo mais.
mas já faz aí algum tempo que o uso de drogas, em comparação a qualquer outro tipo de crime, está longe assim, de ser uma infração penal levada a sério. A eventual alteração na legislação, né, que vem acontecer após essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na sua opinião, será benéfica para o nosso sistema judiciário, Lincoln? Depende muito do ponto de vista, mas sim, porque o Poder Judiciário ele está bastante assoberbado com uma quantidade elevada de processos judiciais. E existem assuntos bem mais relevantes para o Poder Judiciário se preocupar do que o indivíduo que está ali andando na rua com 5 gramas de maconha para ele mesmo fumar, sabe? Então, eu vejo que, sob esse aspecto, sob a ótica do assoberbamento do Poder Judiciário com alta carga de processos, eu vejo que pode existir algum benefício. Você diz de respostas assim um pouco acaloradas das pessoas quando comentam, quando falam dessa discussão, né? E aí, dentro dessa questão, muitas pessoas se perguntam o seguinte: será que a descriminalização do porte de pequenas quantidades de drogas que se encaminha para isso, né? Essa decisão do STF, não pode abrir as portas para uma futura liberação do uso de drogas aqui no país? Certamente pode. E aí é até interessante porque nós entramos numa discussão que não é nem tanto jurídica, mas é circunstancial, política, legislativa. E daí, nesse ponto, eu sim tenho que concordar com essas pessoas. A partir do momento que a Suprema Corte do país afirma que não é mais crime alguém importar uma pequena quantidade de maconha para fins de uso pessoal, essa corte ela já abre até um precedente argumentativo para debates um pouco mais permissivos, como uma efetiva, daí não mais descriminalização, mas legalização e regulamentação da venda de maconha, por exemplo, no país. E tem gente que é a favor disso, tem gente que é contra. Pessoas aí que já tiveram a oportunidade de viajar para países onde isso é viável ou onde há estados onde isso é permitido, sabem que isso traz sim uma série de problemas. Não vai resolver o problema do crime organizado, né? Temos várias participações aqui de ouvintes com relação a esse assunto, Lincoln. O Hélio de Campo Largo diz o seguinte: o problema não é o porte de pequena quantidade de maconha. O problema não é o porte de pequena quantidade de maconha para consumo próprio. O problema é que isso será uma legalização tupiniquim, pois como será obtido o acesso às drogas? Óbvio, se o comércio ou até mesmo a produção própria não vir junto com a liberação, estaremos fortalecendo isto sim, o tráfico de drogas. Não dá para liberar o consumo sem legalizar a venda. A opinião aqui do Hélio de Campo Largo. Temos mais participação aqui sobre esse assunto e é uma pergunta para você, do nosso ouvinte final do telefone 0717. Olá. O porte liberado ou com o porte liberado também libera o consumo em local público? Então, isso não é algo que já foi, que está sendo endereçado, sabe? E eu acho que esse vai ser o problema, se realmente for descriminalizado, eu vejo que esse vai ser o problema mais imediato de todos, né? Porque isso pode causar uma reação desenfreada aí de usuários assim começarem a fazer uso desse tipo de substância na rua e tudo mais, causar todo tipo de transtorno em razão disso, né? Como se já não o fizessem, né? A gente sabe que fazem, mas enfim, vai aumentar com certeza a frequência disso. E na minha concepção, o que vai ter que acontecer as legislações locais dos municípios vão ter que criar meios de coibir isso, vão ter que criar infrações administrativas, da mesma forma como, por exemplo, é proibido fumar fumar cigarro num local fechado. Talvez os legisladores municipais proíbam o uso desse tipo de substância em via pública, por exemplo, na proximidade de escolas. Daí são coisas aqui que eu estou
que eu estou pensando agora. E nunca é demais lembrar que, né, tem muito usuário desse tipo de substância, não estou dizendo que todos são assim, mas alguns costumam causar transtornos sonoros, transtornos assim de todo tipo. E às vezes esses transtornos, eles configuram outros tipos de infração penal que não estão sendo descriminalizados e que vão poder sim ser comunicados à polícia, e a polícia vai ter legitimidade para agir e coibir esse tipo de situação. Voltamos ao julgamento de hoje, né? O julgamento sobre a descriminalização. Essa votação que já está em 4-0 para deixar de se considerar crime, ela acontece em que período do dia? Há uma previsão para o encerramento dessa votação e já um veredito com relação ao assunto? Então, as sessões de julgamento do Supremo Tribunal Federal, elas normalmente começam ali no início da tarde, né? É muito difícil em qualquer tema que o Supremo Tribunal Federal vai julgar, a gente cravar quando que eles vão terminar o julgamento, em especial em assuntos polêmicos como esse, porque às vezes um ministro vai lá e dá um voto, o próximo ministro pede vista dos autos e fala que só vai levar dali a 1, 2, 3 semanas o processo para a sessão de julgamento de novo, para elaborar ali um voto com o ponto de vista dele. Então, difícil cravar uma estimativa para que haja um veredito. Mas talvez em breve nós já tenhamos uma formação de maioria e assim, mesmo antes de o julgamento terminar, vai ser possível saber o desfecho, se vai ou não ser descriminalizado efetivamente. Maioria simples. Maioria simples. E você acredita que, pelo andar da carruagem, a tendência é pela descriminalização do porte, do porte de pequenas quantidades? Eu acredito que sim. 10h21. Bom, vamos acompanhar, né, o que irá decidir a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, que pode concluir hoje o julgamento sobre a descriminalização do porte de pequenas quantidades de drogas para uso pessoal. Nós conversamos com Lincoln Domingues, ele que é advogado especializado em direito constitucional. Lincoln, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez, Luciano. Um abraço.